Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e a aula de hoje será a aula 3 de exercício de limites. Exercício 1. Encontre o limite de raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado quando t tende a zero. Que observamos o quê? Que o t não podemos resolver diretamente, pois se o t for igual a zero, o denominador vai ser igual a zero, então dando uma indeterminação matemática. Como foi falado aqui, não podemos aplicar a propriedade quociente, porque o denominador será igual a zero. Portanto, precisamos racionalizar o numerador. E o que seria isso? Bem, para resolvermos isso, precisamos tirar essa raiz aqui e, com isso, alterar esse valor de forma a resolver a indeterminação matemática. Ou seja, quando substituir o valor de t por zero, não dá mais uma indeterminação, como nesse caso está dando agora. Se eu substituir o t por zero, vai dar zero ao quadrado, sendo zero, e o denominador ficando igual a zero, ou seja, uma indeterminação matemática. E como fazemos isso? Bem, para tirar uma raiz, precisamos elevar ela ao quadrado, pois o quadrado de uma raiz de um número é o próprio número. Então, nós lembramos que a menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. E quando observamos aqui, que temos o valor a menos b. Podemos considerar essa raiz quadrada como a e o 3 como b. Então, temos a menos b. Para fazer o quadrado, vamos fazer o quê? Temos a menos b multiplicar por a mais b. Sendo assim, vamos ter a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, pegamos esse valor, repetimos ele, a raiz e o 3, só que em vez de colocar menos 3, colocamos mais 3. Então, observa aqui que temos a menos b vezes o a mais b. Então, que aqui que resultará em a ao quadrado menos b ao quadrado. Porém, não podemos fazer só isso aqui, multiplicar só a parte de cima. Precisamos colocar o mesmo valor aqui embaixo. Por quê? Porque um número dividido por ele mesmo é igual a 1. E sendo assim, qualquer valor multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, fazendo isso, vamos estar alterando, tirando aqui a raiz quadrada, mas sem alterar realmente o valor da função. E feita essa operação, temos os seguintes valores. Aqui é o valor de a ao quadrado, ou seja, tirei a raiz, e o b ao quadrado, que era igual a 3, ficou 9. Então, ficou o a ao quadrado, que é esse valor, menos o b ao quadrado, que é o 9. E aqui embaixo está o t ao quadrado multiplicando aquele valor do raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 mais 3. Feito isso, vemos que cortamos aqui o 9, que é mais 9 menos 9 é igual a zero. Então, cortamos aqui. Então, passamos esse valor do limite disso tudo que é igual ao limite desse valor aqui. Após isso, vemos o quê? Que temos um fator comum, que é o t ao quadrado, aqui em cima, e aqui embaixo também. Portanto, podemos cortar esses valores, ficando somente 1. Então, até agora já temos que o limite de 1 sobre a raiz ao quadrado de t ao quadrado mais 9 mais 3 quando t tende a zero. Então, vemos o quê? Que nós resolvemos a indeterminação matemática. Porque se eu substituir o t por zero, não vai dar mais o denominador igual a zero. Então, podemos realmente calcular agora o limite. Feito isso, sabemos que o limite de 1 é igual a 1. E após isso, o limite de uma raiz quadrada é a raiz quadrada do limite. E o limite de um número, igual aqui o 1, tipo, o limite de 3 é igual ao próprio 3. Então, passamos desse valor para cá, ficando 1 sobre
raiz quadrada de limite de t ao quadrado mais 9 quando t tende a zero, tudo isso mais 3. E sabemos que, então aqui depois vamos fazer o limite de t ao quadrado e o limite de 9. O limite de t ao quadrado vai ser o quadrado de t. Quando t tende a zero, t vai tender a zero, então substituímos por zero, ficando zero ao quadrado, dando zero. E o limite de 9 é igual ao próprio 9. Então, ficando 0 mais 9. E a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, passamos a esse valor, ficando 1 sobre 3 mais 3, que é igual a 1 sobre 6, que é 1 sexto. Então, resolvemos esse limite, que estava dando uma indeterminação, racionalizando os valores que foi apresentado. Esse exercício aqui, esse limite, nós não poderíamos resolver diretamente, então precisamos fazer algumas operações algébricas para resolver essa indeterminação e assim encontrar o limite. Exercício 2. Mostre que limite de módulo de x quando x tende a zero é igual a zero. Então, o que temos que fazer? Primeiro, vamos ver qual é a definição de módulo. Então, a definição de módulo nos diz o quê? Que se x é maior ou igual a zero, módulo de x é igual a x. E se x é menor que zero, o módulo de x é igual a menos x. Ou seja, um número em módulo ele sempre terá valores positivos. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, se x é menor que zero, digamos que ele seja igual a menos 1. Então, ele é igual a menos x. Então, fica menos 1. Sendo assim, 1. Então, sempre terá valores positivos. Então, sabendo a definição de módulo, vamos calcular os seus limites, o seu limite. Bem, então, sabemos que o módulo de x é igual a x para x maior que zero. Portanto, temos que o limite de módulo de x, quando x tende a zero pela direita, ou seja, está valores maiores que zero, sabemos que é igual ao limite de x quando x tende a zero pela direita, que é igual a zero. Porque como está tendendo aqui o x pela direita de zero, sabemos que são valores maiores que zero. Então, o módulo de x é igual a x. Então, substituindo aqui o módulo de x por x, sabemos que o limite de x quando x tende a zero é igual a zero. E para x menor que zero, temos que o módulo de x é igual a menos x. Portanto, o limite de módulo de x quando x tende a zero pela esquerda é igual ao limite de menos x quando x tende a zero pela esquerda. E o limite de menos x quando x tende a zero é igual a zero, e menos zero é igual a zero. Portanto, como os limites laterais são iguais, temos que o limite de x, do limite de módulo de x quando x tende a zero é igual a zero. Então, realmente, aqui provamos que essa expressão está correta, que era o que o exercício perguntava. E graficamente temos que aqui, ó, quando x tende, digamos aqui, menos 3, o valor será igual a 3. Menos 2 será igual a 2. 0, 0. Quando tende x for igual a 1, o valor será 1, 2, 2. Ou seja, sempre será os valores positivos. Exercício 3. Demonstre que o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero, não existe. Então, temos aqui mais um exercício de demonstração. E, como já foi mostrado aqui, já sabemos como é a propriedade de um módulo, como ele funciona, né? Então, vamos lá. Então, para sabermos se um limite existe ou não, temos que analisar os limites laterais. E para esse limite existir, os limites laterais têm que existir e serem iguais. Então, vamos analisar aqui o limite de módulo de x sobre x pela direita, ou seja, quando x tende a zero pela direita. Então, sabemos que o módulo de x para valores
maiores que zero é igual a x. Então, passamos aqui, ficando o limite de x sobre x, quando x tende a zero, vamos saber o quê? Que o x sobre x é igual a 1, porque o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, temos que o limite de 1 sobre x tendendo a zero, pela direita, é igual a 1. Então, encontramos aqui o limite lateral pela direita. E agora o limite aqui pela esquerda. O limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, para valores menores que zero, nós sabemos que no módulo de x, quando tem o x é menor do que zero, o módulo de x será igual a menos x. Então, passamos para cá. E menos x sobre x é igual a menos 1. Então, o limite de menos 1, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a menos 1. Então, encontramos aqui o limite lateral, o limite pela esquerda. E uma vez que os limites laterais, à esquerda e à direita, são diferentes, porque pela direita deu 1, pela esquerda deu menos 1. O limite não existe, ou seja, os limites laterais não são iguais, então o limite daquele valor realmente não existe. E graficamente, para podermos analisar melhor isso, entender, é esse valor que representa, que nós encontramos, que é o que? Quando x é maior do que zero, ele vai tendendo a 1. Ele não chega a ser igual a 1 para não dar uma indeterminação matemática. No caso, eu sei que não, minto, ele não chega a ser igual a zero, que está igual a zero, fica bolinha aberta, porque senão vai dar uma indeterminação matemática. Mas vemos que ele está tendendo a 1, pela direita. E pela esquerda ele tende a menos 1. Então, vemos que não são iguais. Que pela direita ele tende a 1, pela esquerda tende a menos 1. Portanto, o limite não existe. E foi isso, pessoal. Essa foi a aula 3 de exercício de limites. Espero que tenha sido bem didático, né? E peço para vocês estarem se inscrevendo no canal do AVA e fazendo exercício. E qualquer dúvida, estejam entrando em contato conosco pelo Instagram ou pelo e-mail. Os nossos contatos é esse aqui, o Instagram, igual instagramonitor.mcdi aplicado. O meu e-mail é mateus.pilro@gmail.com. O e-mail da Mayara, que é também monitora de cálculo, é maicamilo@hotmail.com. E a referência que eu usei para essa aula é o livro de cálculo de James Stewart, 7ª edição, volume 1. Se não me engano, na página 120. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom dia.